Vamos lá então, dando início a essa penúltima lição, que amor é esse? Vamos pedir a bênção de Deus, para que Deus ilumine a minha mente, ilumine a mente de cada irmão, cada irmã. Deus nos traga iluminação sobre os textos bíblicos para que nós possamos aprimorar nossa vida para fazer a vontade de Deus, tá bom? Vamos lá, Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, por esse que nós estamos chegando a Ti, com a ajuda do Espírito Santo que nos ajuda a orar, a pedir, Senhor, a interceder. Ó Deus, que a Tua palavra seja viva ou venha vivificar nossos corações, nossas mentes, Senhor, para que nós possamos nos fortalecer e sairmos desse momento de estudo da Tua palavra fortalecidos, cheios de Ti, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, ao estudo do livro de Mateus, que amor é este? Amor é esse. Paz, Débora, paz de... que amor é este? Lição de número 12. Qual que é o objetivo dessa lição? Nós vamos refletir sobre o grande amor de Deus, né, procurando ver o amor de Deus claramente revelado na cruz, onde o Rei Jesus morreu para a salvação dos pecadores, né? O significado da cruz, o amor de Deus. Então, o texto base que nós vamos dar início ao estudo é Mateus, capítulo 26 de Mateus, verso 2. Na lição está assim, a versão: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, Jesus falando com seus discípulos: como vocês sabem, nós estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, nós vamos estar aqui nesses 2 capítulos 26 e 27 de Mateus, é o ponto culminante do Evangelho, né, de Mateus. Ali, quando Jesus vai estar realmente em direção à cruz, né? Então é isso que nós vamos tratar. Então, primeira parte, vamos estar de olho no texto bíblico, para depois nós realmente entrarmos na questão da nossa vida. Primeiro vamos tratar do texto bíblico. Então, essa primeira parte, nós temos alguns tópicos para trabalhar com os irmãos aí, que é o plano da cruz, o preparo para a cruz e o significado da cruz. São 3 tópicos que nós vamos trabalhar. E esse período, né, da cruz ali, que vai falar sobre a paixão de Cristo, né, paixão, palavra paixão, que vem do latim, que significa sofrimento. Depois, passando o tempo, por causa do sofrimento de Cristo, nesse momento de amor, do amor de Deus, do amor de Jesus pela humanidade e o seu sofrimento por esse amor, aí que vem a palavra paixão, né? E hoje, até as pessoas, quando estão apaixonadas, né, estão apaixonadas, gostando de outra pessoa, e se fala da paixão, que é aquele momento de amor que faz sofrer. E, geralmente a paixão, o amor das pessoas hoje que fazem sofrer, é o amor por causa da ausência do outro, é o amor porque é o sofrimento por causa da ausência do outro ou por causa da não correspondência do outro, né, em relação ao seu amor. Mas no caso de Jesus aqui, foi um sofrimento físico, né, físico assim, do nosso ponto de vista aqui, vendo Jesus, o Cristo encarnado, Jesus, o seu sofrimento, sua morte vicária na cruz, o seu sofrimento, né? E teve alguns outros momentos que foi muito mais do que isso, porque foi até a própria separação de Deus na cruz ali, quando todos os pecados da humanidade foram jogados sobre Jesus, porque Jesus fala assim: Deus meu, por que me desamparaste, né? Aquela agonia, aquele choro no jardim, por causa dessa paixão, desse sofrimento pela humanidade. Mas não foi não só pela não corresponder, mas porque tudo aquilo que nós vamos ver no decorrer da lição, tudo aquilo que a humanidade tinha feito, né? A sentença dela, que nós vamos ver daqui a pouco de novo, caiu sobre Jesus. Então, isso só para mostrar para os irmãos o significado da palavra paixão, que vem do latim, que significa sofrimento, né? Sofrimento.
Então, a primeira parte nós temos que trabalhar aqui a questão do plano de Deus para Jesus na cruz, né? Então, a primeira questão aqui que nós vamos trabalhar seria Mateus 26, 24, né? E se não me engano aqui seria Isaías 53, né? Isaías 53, não verso 33, não verso 53, né? Então, na questão de Jesus estava resoluto para ir para a cruz, né? O que é resolução, né? Decidido, Jesus estava decidido, né? Às vezes nós, assim como Pedro, que tentou evitar que Jesus fosse para a cruz, né? Pedro ali do lado de Jesus, e nós, toda vez que nós lemos o texto de Mateus, né? Ou assistimos um filme sobre a vida de Jesus, nós ficamos ali torcendo para que Jesus não passe por aquilo, para que Jesus tome outro caminho, para que Pilatos solte Jesus, né? Nós ficamos sempre torcendo. Mas nós vemos no texto que Jesus estava resoluto a ir para a cruz. É o que diz lá em Mateus 26, verso 24. Diz assim: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca tivesse nascido, né? Então, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Então, Jesus achava, Jesus estava se colocando ali resolutamente para ir. Lá, quando Jesus foi preso lá no jardim, quando Pedro tomou a decisão lá de levar a espada e tentar defender Jesus, Jesus falou assim para ele: você não acha que eu posso pedir ao meu pai que ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos, né? Jesus está falando assim: se eu quisesse ser liberto neste momento, eu pediria a Deus, ao Pai, e ele me mandaria. Eu tenho soldados, anjos suficientes para me libertar. Mas eu estou aqui para ir. Lembra que o verso 24 diz assim, o que está escrito a seu respeito. Desde o início dessa lição, nós temos sempre enfatizado, né, que Mateus, quando ele vai relatando a vida de Jesus aqui, ele vai tentando provar que Jesus é o Cristo através das Escrituras, citando textos bíblicos. Ele nunca afirma que Jesus é o Cristo, que Jesus diz quem ele é, sem citar as Escrituras. Então, aquilo que estava escrito a respeito, o próprio Jesus falava, aquilo que estava escrito a meu respeito. Então, Jesus não procurou se afastar da morte, né? Jesus não procurou se afastar da morte. Jesus foi resolutamente para isso, porque a respeito dele estava escrito. Só estou dando uma ajeitadinha aqui, irmãos, sobe que se você subir aqui, ó, aperta o X aí, aqui, na campainha. Então, abaixando o som aqui das notificações, irmãos, que fica chegando, né? E atrapalha um pouquinho os irmãos, né? Vamos lá. Então, Jesus estava resoluto a ir para a cruz, tá bom? Ele não se esquivavam, né? A outra parte nós vamos trabalhar aqui na questão do preparo, né? Jesus, ele foi preparando os seus discípulos para a sua morte. Eles não estavam preparados. Eles tinham uma outra visão de quem era Jesus. Eles achavam que a história poderia ser resolvida de outra maneira. E Jesus foi preparando eles, né? Foi preparando os discípulos, e mesmo nesse preparo, depois nós vemos que, passando o tempo, visto que da história dos discípulos lá em Emaús, né? Que é relatado por Lucas, eles ainda não aceitavam, eles não compreenderam a morte. Mas Jesus foi preparando os seus discípulos para a cruz. É o que nós vamos ver aqui no item 2, né?
como é que Jesus prepara esses discípulos? Ele esclarece que seria necessário, por causa das Escrituras, do ponto de vista das Escrituras, que se cumprisse o que dele estava escrito. É o que diz o verso 24. O Filho do Homem como está escrito a seu respeito, vai morrer. O Filho do Homem. Jesus está sempre citando momentos, né, em momentos, assim, preparando os discípulos. As Escrituras está falando isso de mim. Vai acontecer isso comigo. Então Jesus foi preparando a questão nas Escrituras. Ele diz que ele seria negado, abandonado, sempre citando textos bíblicos, né? O que diz lá em Mateus 26, o 31 e o 35 diz assim, eu citei o verso 24, ó, Pedro é avisado. Então Jesus disse aos seus discípulos, essa noite seria uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ó, está citando as Escrituras, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos nós, nunca será para mim. Mas Jesus disse, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistiu, ainda que seja necessário morrer como o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus foi preparando, embora eles estavam ali resolutos em morrer com Jesus. Vamos verificar, né, que a resolução deles não foi a mesma de Jesus, porque Jesus foi resoluto porque ele foi cumprir o que estava dito dele nas Escrituras. Os discípulos não iam participar da mesma resolução, porque o que estava escrito nas Escrituras a respeito deles é que eles abandonariam o seu mestre. É isso que as Escrituras estavam dizendo, que eles negariam, que eles se escandalizariam, né? Que o próprio Pedro depois negou, né? Até amaldiçoou, falou, não conheço esse homem, né? Então, Jesus foi preparando essa primeira parte. Mas Jesus também falou para eles que a sua morte seria uma morte de salvação. Seria a questão da Páscoa, no verso 17, lá Jesus já tinha falado para eles. No primeiro dia da festa da Páscoa, sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Aí Jesus foi trabalhando com eles, né? E depois Jesus celebra a ceia com eles. Jesus fala assim, no verso 26, enquanto comia, Jesus pegou o pão e abençoou e o partiu e deu aos discípulos. Comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos eles, porque isso é o meu sangue. O sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei desse fruto da videira, até o dia que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então Jesus já falando que a morte dele seria vicária, seria uma morte salvífica, né? Jesus ia morrer para salvar. Então por isso que ele falou, o meu sangue é o sangue da nova aliança, em favor de muitos. Então Jesus estava ali trabalhando, né? Trabalhando para que ele iria cumprir o propósito de Deus na vida dele, mas também preparando seus discípulos para que eles não ficassem tristes, para que eles não ficassem abatidos, para que eles passassem por aquele momento sem muito sofrimento. Nós vimos que os discípulos, por não se prepararem, embora Jesus tinha falado muitas e muitas vezes para eles, eles não se prepararam. Tanto que acabou tendo todos esses percalços na vida deles, né? Tanto que Jesus, quando encontra os 2 discípulos lá em Maús, depois da ressurreição, Jesus fala assim, honestos e tardios em entender as coisas, né? Jesus chama eles de nécios, de tardios, porque Jesus tinha falado com eles antes do que iria acontecer, até sobre a ressurreição, mas eles se apegaram àquele momento de sofrimento e não aceitaram, porque eles tinham na mente dele, na ideia deles,
o reino de Deus, o que Jesus ia fazer é uma coisa totalmente diferente. Por isso que Deus fala lá em Isaías, né, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos, né? Então, nós não compreendemos os desígnios de Deus. Aqui é uma maneira que nós prestamos atenção, lemos esse texto com a atenção, é uma maneira de nós aprendemos que Deus, as coisas de Deus são muito maiores do que as nossas, e ele, embora pareça tudo perdido, na realidade, Deus está fazendo exatamente o que ele quer fazer, tá certo? Então ali, o que nós tratamos aqui na questão de o preparo de Jesus, preparando os seus discípulos para a sua morte. Ele preparou, né, para que eles assim entendessem, né? Entendesse o que estava acontecendo. Aí nós vamos agora nos aprofundar um pouquinho, então, a importância, né? Jesus já falou que a morte dele seria uma morte salvífica, uma morte vicária. Mas aí nós vamos trabalhar, então, nos aprofundar nisso para ver qual é realmente o significado, a importância da cruz. Qual o mais importante significado, né? Quando nós lemos Mateus, verso 27, 46, 27, 46, diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatana. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes, né? Aquilo que eu conversei com os irmãos, na questão dos momentos de Jesus. Nesse momento, até quando eu falei da paixão, né, do sofrimento, nesse momento, não só a dor física, a parte física, mas a parte espiritual também, Jesus sentiu, né, Deus virar as costas para ele, porque sobre ele estava o quê? Os pecados da humanidade. Sobre ele estavam os pecados da humanidade. Tá certo? Porque o que aconteceu? Quando estava ali o julgamento, né, as pessoas escolheram quem? Escolheram Barrabás. Né? Escolheram Barrabás. Lá no verso 27 nós vamos ver. Quando Pilatos colocou dois, um justo e um injusto, né, isso que a cruz vai demonstrar assim, quando colocou o justo e o justo e o injusto, escolheram o justo para morrer no lugar do injusto. Né? O verso 17 diz assim: portanto, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E o povo escolheu quem? Barrabás. Isso está dentro do projeto dos planos de Deus, do justo morrer pelo injusto. Nós vamos tratar na próxima questão. Então, qual é o significado, né? Qual é o significado da cruz? É Jesus morrer no lugar de todos nós, por nossos pecados. A sentença que era nossa, né? Porque lembra que a cruz, o Império Romano ali, ele representava o governo mundial. Representava o governo civil do mundo, da sociedade. E a maneira de punir um malfeitor, punir um transgressor, era a cruz. Então, na cruz, os transgressores, a todas aquelas pessoas que cometessem, né, pecados, os marginais, aqueles que eram condenados pelo governo, morriam na cruz. Jesus tinha algum delito? Não teve nenhum delito, né? Precisaram inventar mentiras. Nós vamos lendo o livro de Mateus, os evangelhos, precisaram inventar mentira para poder condenar Jesus. Testemunhas falsas, para tentar condenar Jesus. Mesmo assim, eles não conseguiram, né, achar provas para condenar Jesus. E nesse verso que eu citei, Pilatos, embora houvesse testemunhas falsas, acusações, os líderes religiosos, todos falando, Pilatos não conseguia ver culpa em Jesus.
Mas aí entra aqui a questão da política, né? Agradar os homens. E aí ele condenou o quê? O justo no lugar do injusto. Então o significado da cruz é isso, é a troca. É o justo morrendo no lugar dos injustos, né? É Deus punindo os pecados da humanidade em Jesus. Poucas pessoas compreendem isso, né? Mas até a questão da graça de Deus na nossa vida, de nós nos sentirmos mais perdoados, mais próximos de Deus, nós nos livramos das nossas culpas, dos nossos pecados, é entender que Jesus, ali na cruz, ele não era apenas um exemplo. Ele, como cordeiro, né, no Antigo Testamento, o cordeiro pascual era morto para a salvação das pessoas, Jesus morreu no lugar por nossos pecados. Jesus morreu no lugar dos pecadores, que somos todos nós, ou que éramos todos nós. Então, foi punido nele, né? Foi punido em Jesus todas as nossas transgressões contra Deus. Isso é o significado mais profundo da cruz. Então, quando hoje tem crente ainda que pede perdão a Deus, pede perdão, e não consegue se perdoar. Ele não consegue se perdoar. Por quê? Ele não compreendeu ainda que Jesus, né, por mais que seja os nossos pecados, nós tivemos nossos pecados perdoados por Deus, Jesus morreu em nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. Isso não só para quem sente, mas para quem acusa também. Quando você estiver olhando para aquele irmão que falhou, que caiu, que pecou, que foi restaurado, e você ainda olhar para ele com aquela acusação, lembra que Jesus morreu por ele. Então as nossas dívidas, né, foram pagos em Jesus. Isso é o significado profundo da cruz. O sofrimento de Jesus ali na cruz foi para pagar os nossos pecados, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha nas horas aqui, para nós tentarmos não nos alongarmos muito, né? Tá certo, né? Daqui a uns 15 minutos nós devemos estar terminando essa live, tá bom, irmãos? Vamos lá. Então, na outra parte aqui, à luz da morte de Jesus Cristo, isso aqui é para complementar o que nós estamos falando, qual é o significado do texto, né? Que é 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21, aquilo que eu falei, o justo morreu pelo injusto. Mas vamos ler aqui o texto para que os irmãos possam... Mateus, os irmãos que não têm lição, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. É importante nós guardarmos esse verso. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus veio, viveu entre nós, mas não cometeu pecado. Não conseguiram achar. Ele era justo porque nenhum dos homens conseguiu achar nenhuma falha nele. Mesmo assim, o condenaram. Então, aquele que não conheceu o pecado, na cruz ali, Deus o fez pecado por nós. Deus escolheu, trouxe Jesus, trouxe o Cristo, trouxe o seu Filho para morrer por nós, para que ele assumisse a nossa culpa. Deus o fez pecado por nós, como eu falei lá, citando Mateus, né? Barrabás, né? Barrabás significa representar todos nós no estado de pecado, no estado de condenação, no estado de culpados diante de Deus. Barrabás. Todos nós fomos Barrabás, né? Todos nós éramos Barrabás, todos nós. Mas Deus o quê? Tirou a culpa de nós, nossa culpa, né? Tirou o pecado de nós e colocou sobre Jesus. Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é justiça, né? Às vezes o pessoal pensa que Deus é só amor, Deus não é justiça. Deus é justiça. O que é justiça? Às vezes as pessoas pedem justiça, né? Oh, Deus, faz-me justiça, né?
Tem que tomar cuidado, né? Porque justiça se eu quero a justiça pelos meus méritos, eu vou receber aquilo que eu mereço. E o que eu mereço? Se não fosse Jesus, o que eu merecia? Assim como Deus pegou nossos pecados, a nossa condenação, e Ele colocou sobre Jesus, Jesus ali sofreu, recebeu a nossa sentença, aquilo que era para nós recebemos, Ele recebeu, Ele pegou a justiça de Jesus, né, ali, aquilo que Jesus era de justo, a bondade, a sua justificação, e colocou em nós. Ali o que quer dizer isso? A imputação da justiça de Cristo em nós. Entendeu, irmãos? Quando você fala, eu sou justo diante de Deus, é porque o que está acontecendo? Porque Deus pegou a justiça de Jesus e colocou sobre você. Porque quando Deus olhou para nós na cruz, quando Deus olhou para os nossos pecados, Ele colocou sobre Jesus. Então Ele olha para Jesus para punir Jesus pelos nossos pecados. Hoje, quando Deus nos olha para nós, Ele olha para nós, mas quem está entre nós e Deus é Jesus. Então, Deus não vai ver a nossa maldade. Ele vai ver o quê? A justiça de Jesus, porque Ele pagou. Chama-se justiça imputada, né? É o que Paulo cita lá e nos Salmos também. Bem-aventurado a quem Deus não imputa maldade. Bem-aventurado aquele que Deus não imputa maldade. Por quê? A nossa maldade foi imputada a Jesus. E agora Deus nos imputa o quê? A justiça de Jesus. A justiça de Cristo. O que Jesus fez por nós. A morte dele vicária na cruz, que ele fez por nós. Por isso que diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o se fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça. Então, em Jesus. Então, isso é muito importante para nós livrarmos da nossa arrogância, né? Da nossa justiça própria, que muitas vezes nós confundimos com a nossa santificação. A nossa própria santificação que nós temos que nos esforçar, mas nós só conseguimos nos santificar porque Jesus nos deu a graça de nós vivermos em justiça nele. Tá certo, irmãos? E isso é para nós nessa questão do texto, do exemplo de Cristo, não só do exemplo, mas da obra de Cristo, da obra vicária, da paixão de Cristo, né, para morrer pelos nossos pecados. E agora, como nós vamos viver? Sabendo dessas coisas. Isso é muito importante. Se nós não conhecemos bem aquilo que Jesus fez por nós, o que representa aquilo que Jesus fez por nós, vai fazer pouca diferença na nossa vida hoje. Por isso nós temos que agora olhar alguns aspectos, como é que nós podemos, né, ou como é que nós devemos viver hoje, como é que a nossa vida deve ser vivida hoje de acordo com base nisso que Jesus fez. Se Jesus nos perdoou, nós também temos o quê? Perdoar. A nossa dívida era grande. Algumas lições passadas, nós falamos sobre as parábolas de Jesus e daquele credor incompassivo, daquele que recebeu o perdão, mas não perdoou. Nós não podemos seguir o exemplo dele. Mesmo Jesus sendo traído, humilhado, abandonado, sentenciado à morte, Jesus não guardou ódio ou mágoa por ninguém. Ele não revidou aqueles que ultrajavam. É o que diz o verso 39 ao 44, lá de Mateus. Voltando a Mateus, voltando no livro de Mateus 39, diz assim, aqui, ora, os que iam blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo, ei, você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, né? Mas Jesus não revidou, né? E o que ele falou? Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Não fazem. Então Jesus não guardou mágoas, né? Então qual que é a nossa atitude esse? Você já precisou perdoar alguém, né? Geralmente nós temos muita dificuldade em perdoar, né? As pessoas falham conosco e nós temos uma dificuldade enorme, né, sobre essa experiência de perdão. Será que nós
as pessoas depois vai ter condição de orar a oração do Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, aqueles que têm falhado conosco. E nós temos uma dificuldade enorme, né? Enorme de trabalhar essas questões, de perdoar, porque é uma questão difícil, né? Para nós. Nós cultivamos pouco essa questão do perdão. Porque talvez falta o quê? Faltava o quê? Uma reflexão melhor sobre a obra de Cristo, sobre o que Jesus fez por nós. Sem merecer, ele veio e morreu em nosso lugar. E nós nunca vamos merecer isso, por isso que é graça. Nós nunca vamos merecer. Aí nós usamos de 1001 justificativas para fundamentar a nossa resolução em não perdoar. Nós achamos 1001 dificuldades, né, ou defeitos na outra pessoa, a possibilidade dela de novo nos ofender, para que nós possamos perdoar. Ela teria que mudar totalmente. E Jesus fez isso por nós sem nós mudarmos. Ele que nos mudou. Ele que nos estendeu a mão, Ele que mudou o nosso coração, mudou nossa vida, e nós temos essa dificuldade de perdoar. Nós olhamos para os irmãos com mágoa, por quê? Nós temos dificuldade em perdoar. Às vezes, num momento de emoção, já vi casos, né, na igreja, no momento de emoção as pessoas perdoam, mas passou aquele momento ali, dito espiritual na igreja, ali naquele momento de culto, continua a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem um sentimento agradável no momento de um louvor e fala, eu vou perdoar, mas passou aquele momento, a pessoa esquece. Por quê? Não foi uma coisa refletida, não foi uma coisa aprofundada na mente e no coração. Foi apenas uma emoção exterior aqui naquele momento que fez com que ela perdoasse. Porque ela só sentiu que tinha que perdoar. Não houve uma reflexão sobre aquilo que Jesus passou na cruz, lá como diz, aquele que não conheceu o pecado, que não conheceu transgressão, que não transgrediu, Deus o fez transgressor, né? Deus o fez transgressor para que nós recebêssemos justiça. Então, quando eu também devo fazer isso, né? Eu não estou falando isso não como uma pessoa perfeita, né? Longe disso, todos nós somos imperfeitos, mas é uma coisa que me veio aqui à mente, nós devemos falar. Quando alguém transgredir contra a gente, nós olharmos para aquela pessoa e falar assim, Jesus pagou isso, né? Jesus pagou isso, pagou muito mais, né? Essa falha desse irmão, dessa irmã, tá? Vamos fazer uma reflexão em relação a isso. Então, por quê? Perdoar os irmãos, perdoar as pessoas como Jesus o Rei fez conosco. E como ele nos perdoou, nós devemos perdoar, nós devemos amar as pessoas como Jesus os amou, ou como Jesus nos amou. Cristo demonstrou seu amor por nós morrendo em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, diz o apóstolo Paulo, Romanos 5, verso 8. Alguns anos eu estava até refletindo sobre essas questões. Geralmente as pessoas nos ajudam, nós ajudamos as pessoas pedem, e geralmente as pessoas falam assim, eu não quero incomodar, desculpe o incômodo, né? E às vezes a gente ajuda uma pessoa e a pessoa só quer uma ajuda, né? Ou nós só queremos ajudar as outras pessoas, né? Eu sempre pensei do lado contrário, assim, porque uma vez uma pessoa falou, eu não queria incomodar, e você me ajudou, mas eu não queria incomodar tanto, tá? Eu não queria incomodar tanto, mas que amor é esse que não incomoda? Né? Só pode haver incômodo, né? Ou só pode haver amor se haver incômodo. Se não houver incômodo, não é amor. Entendeu? Aí você fala assim, eu ajudo as pessoas, né? Eu perdoo as pessoas desde que não me incomode. Olha como o que Jesus fez.
Incomodou muito Jesus. Ele deve descer da sua glória para vir aqui e morrer em nosso lugar. Aí fala assim, como é que nós vamos amar certos tipos de pessoas, né? Você está disposto a amar imitando o exemplo de Jesus? Eu ouvi um relato assim, de uma pessoa numa igreja que chegou para um presbítero, que esse presbítero tinha uma boa fama de um homem de Deus, de uma pessoa realmente capaz, né? Uma pessoa realmente que dava exemplo de cristão, dava exemplo de um filho de Deus, uma pessoa com todas as qualidades cristãs, e uma pessoa mais nova chegou e falou assim, eu quero ser igual da mesma maneira que o senhor é, eu quero ter as mesmas qualidades, as mesmas virtudes que o senhor tem. O senhor me ajuda? Né? O senhor me ensina como ser da mesma maneira? Sim, eu te ensino. Joelha aí. E aquele presbítero começou a orar. Ó Senhor, coloque pessoas difíceis nessa vida desse irmão, coloque pessoas problemáticas, sabe? Pediu para que Deus colocasse alguns tipos de pessoas naquela vida, né? E aquele rapaz falou assim, mas eu não pedi isso, eu quero que você seja igual o senhor, não é isso que eu estou pedindo, não. Para você ser igual a minha pessoa, né? Você tem que conviver com todos esses tipos de pessoas. Né? Geralmente nós queremos só a parte fácil, né? Para o tipo de cristão que nós somos, né? Vai ter essa questão de amar imitando o exemplo de Jesus. Às vezes nós parece que olhamos para os personagens da Bíblia, né, da palavra de Deus, os personagens da Bíblia, parece que eram todas homens perfeitos, né, pessoas perfeitas, dignas de ser amadas por Deus. Porque nós só olhamos e parece que nós esquecemos das particularidades da vida dessas pessoas e olhamos só a fama, né, o conhecimento que temos a vida lendária deles. Pensamos em Davi, o rei bíblico, aquele que matou o gigante. E não pensamos de que tipo de pessoa era Davi, né? Davi, o homem que fez coisas terríveis, né? Adúltero, assassino e mais algumas coisas. Mas Deus o perdoou, né? Porque ele buscou o perdão em Deus. Nós vemos Pedro, né? Ali, impulsivo, falando que morreria por Jesus, mas negou a Jesus, chegou até falar, não sei se seria palavrão, mas chegou a blasfemar ali e falar coisa, não, eu não sou. Pessoas difíceis, né? Nenhuma dessas pessoas que Deus chamou eram pessoas fáceis. E as pessoas que estão ao nosso lado não são pessoas fáceis, assim como nós não somos pessoas fáceis, né? Então, o desafio que nós temos em Jesus é amar ilimitadamente, ou sem nenhum constrangimento, né? Qual o desafio de imitar a Jesus em sua maneira de amar? Tem pessoas que parecem, segundo a nossa ótica, pessoas são simpáticas, pessoas têm recursos, são pessoas agradáveis de conversar, e é muito fácil amar essas pessoas, e parece que muitas vezes nós também achamos que Deus age da mesma maneira, que o amor de Deus é esse tipo de amor. Amor pelo mérito, por algo que nós temos. O amor de Deus por nós, ao exemplo de Jesus, foi um amor por pessoas que não tinham nenhuma qualidade digna de ser amado, porque todas as nossas qualidades, como diz Isaías, são trapos de imundície. A nossa justiça são trapos de imundície. Quando fala nossa justiça, está falando das nossas boas qualidades. Qual que é o nosso desafio, então, dessa semana? Jesus foi para o céu. Qual foi o propósito dele? Morrer por nós. Então, o nosso desafio é anunciar Jesus, o crucificado, né? Explicar o significado da sua morte, por que ele morreu, que todos nós somos pecadores. E uma questão importante, que muitas vezes as pessoas acusam cristão de querer parecer melhor do que os outros, e acusa, e o cristão acha que é melhor que os outros mesmo, e ele aceita essa boa acusação de bom grado, né?
Ele aceita. Ah, eu sou mesmo, porque aceitei a Jesus, eu sou o bonzão mesmo. Não, você é bonzão não por você. Se você é melhor que o outro aos olhos de Deus, é porque Deus não está olhando para você, Deus está olhando para Jesus em seu lugar. Então, você tem que falar para a pessoa, eu não sou bom não, eu sou tão pecador quanto você. A diferença é que eu aceitei a graça de Jesus, o perdão de Jesus, o perdão de Deus em Jesus Cristo. É a única diferença. Né? Eu sou tão pecador, eu era tão condenado com você, se você não aceitou Jesus ainda, eu sou tão condenado, eu era tão condenado como você é, se você não aceitar Jesus. A única diferença é que não é meu mérito. A bondade que tem em mim não é minha, é de Jesus. O bem que tem em mim não é meu, é de Jesus. Então, se Deus olha para mim com os bons olhos, não é por meus méritos, é por Jesus, porque Jesus morreu na cruz por nós, né? Então, esse é uma maneira de nós mostrarmos, anunciarmos o Cristo crucificado. Acusou você de querer ser melhor que os outros? Eu não sou melhor que ninguém, eu sou apenas uma pessoa salvo dos meus pecados, que às vezes era pior que os seus, tá? Era pior que os seus, mas Jesus não olhou para isso. Jesus me trouxe graça, me trouxe paz, me trouxe amor, me colocou num novo patamar. Eu estou assim porque eu estou na mão dele, tá bom? Assim chegamos ao final dessa live, tá? Só um recadinho, irmãos, assim, o pastor já deve ter colocado no grupo aí, mas à tarde nós vamos estar numa reunião, né, online, com os irmãos da igreja. Então, o irmão aí que está conosco, como se conectar, né, aqui, os irmãos da comunidade Itapevi, porque o pastor precisa fazer um pronunciamento com os irmãos e vamos ter um momento de interação que não seria assim aberto como no Facebook, né, que qualquer pessoa, é impossível por enquanto, nós não temos essa condição de ter essa comunicação de troca, né, porque no Facebook eu consigo falar com os irmãos, mas não consigo trazer os irmãos aqui para estar falando comigo ainda, né? A não ser através de uma mensagem, uma pergunta, né? Mas fique atento aí, olhe depois os recados no grupo, né? Se comunique com as pessoas chaves aí nas redes sociais para que nós possamos mais à tarde estarmos conversando, tá bom, irmãos? Assim nós estamos encerrando essa live da Escola Bíblica. Fique atento aí, daqui a pouquinho já vai entrar os louvores e depois dos louvores eu estarei retornando aqui para trazer a mensagem da Palavra de Deus sobre a comunhão dos santos, tá bom?